tá? Vamos conversar no nosso estúdio. Ele, né, não está aqui no estúdio, mas a gente vai já conversar aqui com o Ricardo Muri, que é astrólogo, e ele vai falar para a gente. Oi, Ricardo, tudo bom? Bom dia, Cíntia, Laís. Tudo bom? Tudo. Primeiramente, quero dizer que é um prazer muito grande, muita felicidade de estar aqui participando do programa de vocês. Muito feliz mesmo, viu? Olha, a gente começou o programa hoje mostrando lua. Mandaram pra gente a lua da manhã, como é? Lua matinal. Matinal, Lua é. matinal. Mandaram lua cheia. Ontem teve foto que viralizou no Twitter da lua cheia, enfim. Mas a lua, ela exerce uma influência muito grande, inclusive no emocional das pessoas, né, Ricardo? E Exatamente. você está mapeando isso e prevendo que ainda no mês de agosto pode acontecer o que você chamou de bomba política. Conta pra gente essa história. Então, na verdade, a Lua, ela influencia. Ontem nós tivemos a Lua Azul, né? O que que é a Lua Azul? A Lua Azul é uma lua de grande cocriação, de você realizar alguns desejos, de você realizar, digamos assim, algumas intenções de vocês, né? A Lua, por nosso corpo ser possuído com mais de 70% de água, então, e a Lua, ela já é comprovada que ela tem aquela influência absurda sobre as marés, sobre os rios, né? Então, a Lua, ela influencia a gente exatamente através desse lado nosso emocional, através da água que tem no nosso corpo, é ali que ela faz essa vibração. E agora, no final do mês, vai ter algumas tensões, principalmente com Saturno, Urano, envolvendo a Lua. E como a Lua, por exemplo, ela está percorrendo nesse momento o Sol saindo ali da constelação de Leão, então envolve muitas vezes essa tensão relacionada a pessoas poderosas, a pessoas influentes, né? A pessoas ligadas ao poder, né? Então, assim, a Lua, por exemplo, nesse momento, nesse dia de hoje, a Lua está sob a constelação de Peixes, trazendo um pouco mais de compaixão nesse dia, mais de amorosidade, mais de compreensão. A Lua sempre, ela demora 27 dias para passar por todos os signos ao longo do mês. Uhum. E as pessoas, tem muita gente que realmente leva bastante a sério essa questão da lua, né? Sente a influência da lua no seu humor, né? A gente tem isso na vida das pessoas, a gente tem isso na literatura, a gente tem isso na música, né? A gente tem, lembrei agora daquela música dos Raimundos, né? Mulher de Fases, que eu acho que traduz bem isso. Não são só mulheres, né? A gente sabe que a lua, ela não mas você que vai explicar para a gente, ela não escolhe gênero, mas eu queria entender de que forma que tem, você já explicou um pouco aí, de que forma que isso gera uma influência nas pessoas. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm a superstição de só cortar o cabelo na lua cheia. Faz sentido Exatamente. isso? Total, total, total. Então, o que que acontece, Cíntia? Só para você ter uma ideia, existem hoje algumas empresas norte-americanas que elas estudam tanta astrologia que elas só vão tomar decisões importantes num determinado lua e quando tem algum Nossa. aspecto astrológico positivo. Por exemplo, hoje em dia você consegue na China e no Tibete, também no Nepal, tem alguns hospitais que quando um paciente entra no hospital altamente grave, né, com quase, por exemplo, para morrer, eles olham através dos planetas daquela pessoa, se aquela pessoa tem a chance ou não de sobreviver através desses movimentos planetários. A Lua, ela tem uma influência absurda para a gente ao longo desses 27 dias. Então, vamos supor que você tem um grande projeto que você quer lançar na sua vida, às vezes um projeto seu pessoal, e tem um dia específico do mês que você lançando esse projeto, a chance de você ser vitoriosa é muito maior do que, por exemplo, você lançando ele aleatoriamente. Então, hoje em dia, algumas pessoas elas já estão tomando consciência, sabe, sobre essa ciência que é milenar, né? Uhum. E já estão seguindo essa orientação. E é muito legal eu escutar por aí afora tantas pessoas hoje em dia, digamos assim, tomando essas decisões de acordo com o seu movimento positivo, né? Sim, muito interessante. Você já se interessa por esse tema desde 9 anos de idade, né? Você é capixaba, hoje você mora em Brasília. Isso, E exatamente. como foi que você passou a se interessar por esses temas espirituais, digamos assim? Olha, na verdade, eu nunca busquei a espiritualidade que sempre me buscou, sabe, Cíntia? Quando eu tinha 8, 9 anos,
Eu brincando com a minha mãe uma vez, aí ela viu alguma coisa que eu não, na minha cabeça, com 8, 9 anos, eu era totalmente assim, inocente, não tinha ali uma intenção, e aí ela me deu um baralho cigano. Daquele momento ali, eu comecei a jogar baralho cigano, tarô, né? Aí com 10, 11 anos eu parei com isso e corri da minha espiritualidade igual o diabo foge da cruz, eu sempre brinco nisso, né? Mas aos 20 anos, mas isso aos 15 anos eu aprendi alemão sem curso nenhum, que é quiromancia. Com 20 anos eu tive um término de um relacionamento que ali doeu, machucou muito, e aí eu busquei uma resposta em algum lugar. E aí eu lembro que na época uma pessoa da faculdade me indicou um astrólogo aqui em Brasília para me fazer o mapa, e no momento que eu tive o acesso a esse conhecimento, eu fiquei fascinado. E aí de lá para cá eu nunca mais parei de estudar. Hoje eu já estudo astrologia há mais de 20 anos já, eu sou completamente apaixonado por essa ciência, né? Mas entrou na minha vida dessa forma, assim, não era a minha intenção. Eu acho que a vida que escolheu para me trair nesse negócio. Legal. Efraim? Tem a ver também com as paixões, né? Que os poetas cantam muito ela, falam muito da beleza e também do que realmente tem influência, e tem influência também nos mares. Ô, Refrão, primeiramente eu quero dizer muito obrigado aí por estar participando aqui também com vocês aqui, contigo, viu? Então, olha só, a Lua, ela é a beleza divina, né? A gente sempre brinca dentro desse conhecimento que o poder divino é o Sol, a beleza de Deus é a Lua, né? Então a Lua, ela traz o encantamento, os mistérios, e a mulher é o mistério, né? O lado feminino é o mistério. E se você observar na espiritualidade, a natureza da energia, ela é feminina. O poder da força, ela é feminino. Então, o lado feminino, ele é o que se concentra o princípio básico de tudo, tanto que nós chegamos à Terra através da mulher. Então, a mulher, ela tem que ter muito mais merecimento e reconhecimento do que nós imaginamos. E a Lua, ela tem exatamente essa influência de trazer a gente a essa força motriz, a essa força inicial, a força da criação. Entendi. Por isso que inspira tantas músicas, né? Por isso que inspira tantas músicas, tantos poetas, tantos filmes, tantos livros. E agora tanta vida, né? É impressionante, eu não sabia disso, mas você como estudioso, você acompanha que grandes empresas utilizam-se dessas informações para tomar as suas decisões, né? E isso é uma coisa muito interessante de como se convive com isso, porque o mundo dos negócios é extremamente cético, né? Então, é interessante como esse olhar, ele é um olhar diferente. Eu acho que, claro que são culturas diferentes, a China, o Nepal, o Tibete, o Nepal que você falou, eu não lembro direito. São culturas diferentes, claro, a gente sabe disso também, né? Ele falou da China também, né? Então, mas é interessante a gente perceber isso. Você mora em Brasília, essa bomba política vai detonar aí em Brasília? Olha, na verdade, ela detona assim. A Brasília está a concentração do poder federal, né? Mas não necessariamente, às vezes, será em Brasília, né? Porque, por exemplo, você pega muitos senadores que estão aqui em Brasília, mas são de outras regiões, né? Sim. E hoje em dia, o cenário político envolvendo essa questão que atualmente nós estamos passando, ela já está um pouco delicada, já está um pouco complicada assim para vários lugares. Então, com essa tensão astrológica, eu acredito que na semana que vem a gente possa ter algumas surpresas. Vamos rezar para a gente ter boas surpresas, né? Seria o quê? Já estamos até ouvindo aí que o Mourão já não está querendo mais fechar com o Bolsonaro, já tem... enfim, tá acontecendo agora, está acontecendo alguns desfechos, né? Algumas... Mas eu não me envolvo muito com política, não. Mas você pode dar um spoiler do que pode acontecer? Olha, na verdade, Refrão, a astrologia, ela traz um conhecimento das tendências e das possibilidades, né? E aí a gente consegue, quanto mais estudo, de você ir mais assertivo. Mas a certeza mesmo do dia de amanhã só Deus sabe. Entendi. Olha, e no pós-pandemia, de que forma que os astros podem nos ajudar? Você falou aí em algum momento mais empatia, né? A gente ter mais generosidade. De que forma que a gente pode conduzir a nossa vida com as bênçãos dos astros?
Então, por exemplo, nesse período a gente já está passando por essa fase de pós-pandemia, né? Nesse período a gente já está passando, por exemplo, esse momento assim, finalizando essa pandemia. E aí o que que ocorre, né? Esse ano, por exemplo, é um ano de Vênus, que é um ano da prosperidade financeira e é um ano também de muito lado aspecto positivo para o amor, para casamento, para relacionamento. Então, assim, nós vamos passar por um período agora, daqui a 2 anos, Cíntia, que vai ter uma transformação tão absurda no mundo, um crescimento tão surreal no mundo, que é bem provável de a medicina, a engenharia, a tecnologia que nós temos hoje, daqui a, por exemplo, uns 3 a 5 anos, a gente não conseguir compreender nesse momento o que tende a acontecer daqui a uns 5 anos. Isso, inclusive, está até relatado em algumas profecias de alguns mestres indianos, asiáticos, até profecia, até no Apocalipse também tem isso, e também isso daí tem naquele filme do Data Limite do Chico Xavier. Essa transformação tão absurda. E astrologicamente, digamos assim, se confirma através de quando Plutão entrar na constelação de Aquários, que está previsto para daqui a mais ou menos uns 2 a 3 anos. A transformação que o mundo vai começar daqui a 2, 3 anos vai ser absurda. Absurda. Ricardo, só para a gente encerrar, quem tiver interesse em conhecer seu trabalho, como é que essa pessoa deve fazer? Você faz mapas também, né? Passa. Hoje, inclusive, atualmente, eu sou o astrólogo que mais faço mapa no mundo individualmente por mês. Só. Hoje eu faço uma média de 150 a 200 mapas por mês, individualmente, né? Tem muitos casais, né? Tem noivos, namorados fazendo mapas para saber se dá certo, né? Se é compatível. Exatamente. Eu fico muito feliz mesmo. Uma das coisas que eu mais prezo é isso aí, o meu site. Site ele é o astromuri.com.br. Aí no meu site aí tem um pouco da minha história, tem como é que as pessoas conseguem ter o acesso ao meu mapa, alguns depoimentos, algumas transformações de algumas pessoas que eu já fiz o mapa aí, e algumas depoimentos aí, né? E fora isso, as pessoas também me acham no meu Instagram. Meu Instagram é super simples, que é astro.muri, né? @astro.muri. Esses são alguns clientes meus, que é a Kelly Kia, a Nicole Baus, a Lauren Prota, a Juliana Paz, o Tati Zaki, os 2 lutadores do UFC, campeão, e o Lenzi, né? Esse Lenzi, inclusive, falando daquela questão empresarial que você estava comentando, o Lenzi tem até uma história bem engraçada, sabe? Uma história bem divertida. Ele tem uma empresa que custava um valor de 40 milhões de reais há uns 2 anos atrás. E aí, uma vez eu faço já atendimento dele há 6 anos. E aí, uma vez eu virei para ele e falei assim, olha, você vai estar num período altamente positivo daqui a uns 2 a 3 meses e vai ser um momento histórico na sua vida, sabe? É um momento que você tem que aproveitar muito na sua vida. E aí, quando eu comentei isso com ele, ele marcou uma reunião com os russos para vender a empresa dele. E aí ele falou, Ricardinho, já que você está me comentando que a minha empresa de 40 milhões, eu estou num aspecto bom, então eu vou tentar vender ela por 60 milhões. E aí, quando foi uma semana antes, ele me ligou e me mandou mensagem. Eu falei, cara, dá all-in, porque esse período astrológico seu, ele é absurdamente positivo. Só vai acontecer de novo para você daqui a 70 anos, 80 anos. Então, você vai estar por um período, uma janela na sua vida, que ela é absurda. Aí ele falou que ele foi para os russos e ele ficou escutando esse áudio a noite toda. Ele falou, Ricardinho, eu ficava escutando esse áudio a noite toda. Aí no dia seguinte ele acordou e ele falou que ele meio que surtou. E isso ele que conta para as pessoas lá. Aí quando ele foi para a reunião, aí os russos, ele explicou a empresa dele, e aí os russos perguntaram no final, vem cá, qual é o valor da sua empresa? Ele falou assim, 800 milhões de reais. Aí o russo, fechado. Ele falou que quando ele saiu da reunião, ele falou, Ricardinho, se arrependimento matasse, eu tinha morrido naquele dia, porque eu devia ter colocado minha empresa no valor de 1 bilhão. Quer dizer, por causa de uma informação astrológica, ele vendeu uma empresa de 40 milhões por 800 milhões. Muito bem, Ricardo, eu fiquei com uma dúvida agora aqui. Você tem que ser bem rápido porque o nosso tempo está estourado. Quando você recebe um casal e aí você vê que eles não são compatíveis, você fala, já aconteceu alguma vez? Já, várias vezes. Tem que contar? Várias vezes. E aí? Várias vezes. Porque, olha só, porque eu trabalho na ciência dessa verdade. Então, não adianta você comentar algo com a pessoa que lá na frente a pessoa vai perceber. Agora, eu falo que tem algumas formas. Tem algumas pessoas que às vezes acham que, por exemplo, tá encantado com uma pessoa e é uma alma gêmea. E, na verdade, ali é um karma.
sabe? Então, assim, Ah, é lógico que tem jeitos e formas de você falar, mas Uhum. quando a compatibilidade é de casamento, quando a compatibilidade é de uma alma gêmea, eu fico bem claro nisso daí. E quando a pessoa fala, Ricardinho, tem compatibilidade? E não tem, eu já cheguei a casais assim de falar isso para eles. Tá E eles me certo. agradecem até hoje sobre isso. Tá certo, Ricardo. Olha, muito obrigada, sucesso para você. E vamos esperar que essa bomba seja boa, né? Seja uma bomba. Vamos pensar. Aqui a gente tem um salgado que é muito conhecido chamado bomba e as pessoas gostam muito. Então, tomara que seja a bomba piauiense e não a bomba de Hiroshima. Obrigada. Qual é o nome do seu É cachorrinho? isso aí. Gente, muito obrigado pelo Tchau, convite. tchau. Muito Qual obrigado o nome do por seu tudo. cachorrinho? O nome do meu cachorrinho é Lua. Inclusive, de um astrólogo não pode ter um cachorrinho melhor, né? E ela é linda. Aí Com ela é uma América certeza. Boa e fica aqui me Ela perturbando aí. ó. passou várias vezes aí na tela. Que linda a lua. Foi, ela passou. Tchau, Tchau, Lua. obrigada, boa sorte. Beijo, gente. Até mais. Beijo, Tchau, tá tchau. bom. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, muito bem.